Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. A paz de Cristo, meus irmãos. E hoje nós iniciamos mais um outro módulo das nossas formações. Nós já demos a introdução, algumas formações, vimos o desapego do mundo, principalmente nestes tempos que o mundo está envolvido em tantas trevas e o remédio que Deus está dando, que é a sua própria mãe, quer dizer, mãe, filha e esposa, né? É a Santíssima Virgem. Deus quer que no mundo seja estabelecida a devoção ao coração dela, que todos se consagrem a ela, para que possam alcançar a vitória sobre tantos males que estão envolvendo esse mundo de hoje. E agora nós entramos no assunto: qual é o mal pior da história da humanidade? Qual é o mal pior para o ser humano e também para os anjos? É o pecado. O assunto que nós vamos falar hoje é o pecado e a solução para o pecado, que é a graça santificante. Eu considero esse assunto que vamos abordar agora o mais importante, porque é o assunto que toca a nossa própria salvação. Principalmente a explicação sobre o que é graça de Deus. Quantas vezes a gente fala essa palavra, né? Graças a Deus, quero alcançar uma graça, mas às vezes a gente não sabe diferenciar graça, vamos dizer assim, com G maiúsculo, que é chamada graça habitual, graça santificante, graça divina, né? A vida na graça, o estado de graça, a vida sobrenatural na nossa alma, e graça com G minúsculo, que são as graças atuais, graças que nós pedimos a Deus. Eu alcancei uma graça, consegui comprar o carro, consegui um emprego, consegui que meu filho passasse no vestibular, consegui uma cura. Graças, 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 né? As graças são importantes, mas nós vamos abordar mais essa graça maior, com G maiúsculo, essa graça santificante, porque ela é a fonte de todas as outras graças. O que é, meu irmão, a graça santificante? É diferente de uma graça que você consegue alcançar, porque essa graça não é um presente de Deus, é o presente de Deus, porque é Ele próprio. É Ele próprio morando na sua alma. É Ele próprio não só morando como alguém paradinho, alguém vivendo em você, unido a você. É algo maravilhoso. E quando a gente acaba a nossa missão nessa terra, se você está na graça de Deus, é como se fosse uma flor, uma semente que cresceu e no céu vai desabrochar em glória. Quer dizer, é um ingresso para se entrar no céu, é a vida com Deus aqui, a vida na graça. Quando se vive os mandamentos de Deus, se confessa com frequência, está na graça de Deus. Porque a graça foi a redenção que Jesus trouxe. Foi o que Jesus recuperou do que foi perdido. Mas foi perdido, irmão? Como assim foi perdido? Eu queria pedir que você, se não assistiu, nós colocamos aqui esse cartãozinho apontando para a queda dos anjos. Em dois modos nós falamos da queda dos anjos e da revolta dos anjos, para você entender essa queda, essa perda da graça por parte dos anjos. E aqui você também vai ver um outro cartãozinho falando da queda dos homens. Nesse videozinho curto não dá tempo de eu explicar, por isso nesses 3 vídeos, 2 dos anjos e 1 dos homens, você vai poder ver uma explicação um pouco mais detalhada. Mas de qualquer forma é importante entender que quando Deus nos criou perfeitos, maravilhosos, e deu muitos dons, deu muitos, muitos, muitos dons, mas o maior de todos era Ele próprio. Ele próprio, amizade com Deus. A graça de Deus é chamada também amizade com Deus. Ele morando em nós, vivendo em nós, uma relação de intimidade, meus irmãos. São João da Cruz vai escrever a poesia: uma esposa que te ame, meu filho, dar-te queria, que por teu valor mereça estar em nossa companhia. O que significa isso? Deus cria cada alma como uma alma esposa de Deus, que participe da mesa da Trindade, da vida da Trindade no céu. Mas para poder entrar no céu, tem que conservar aqui nessa vida a graça, né? A igreja ensina: se alguém vive com a graça de Deus e morre com a graça de Deus, vai para o céu. Se alguém fica na desgraça, vai para o inferno. Quando eu era pequeno, meu pai dizia assim, alguns meus irmãos diziam, desgraçado. Meu pai batia na gente e dizia, esse é o pior palavrão que você pode chamar alguém. Nunca fale isso. Meu pai nem entendia profundamente, mas ele aprendeu isso e isso é verdade. Pior coisa é perder a graça de Deus. Estar longe da graça de Deus. E se perder, corra atrás para voltar para a graça de Deus. Então vamos resumidamente dizer, os anjos passaram por uma prova.
Essa graça é como uma flor, um botão de flor na alma do ser humano e também nos anjos. Essa presença de Deus iria desabrochar com a glória, quer dizer, a visão face a face de Deus. Contemplação, a recompensa eterna de mergulhar em Deus para sempre na felicidade do céu. Isso seria a recompensa dos que passassem pela prova. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Você pode olhar na sua Sagrada Escritura, João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. João 1, 18. Também em João 3, 13, vai dizer, aliás, já antes do 13, mas no 13 ele diz assim, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu. Meus irmãos, ninguém contemplou a face de Deus, nenhum ser humano. Os anjos que passaram pela prova e foram fiéis, a graça de Deus que estava neles desabrochou, se tornou a glória. Eles viram a Deus face a face, para sempre estão salvos no céu. E os demônios, desgraçados, rejeitaram a Deus, perderam, expulsaram a graça, quer dizer, expulsaram o Espírito Santo, expulsaram a Trindade de si, rejeitaram a Deus e para sempre caíram na desgraça que se transformou no inferno, na perdição. Também Satanás e os seus anjos, a tradição fala de 1/3 dos anjos que caiu, ele, com inveja dos homens, querendo também que os homens se revoltassem com Deus, vai seduzir os homens dizendo, seja igual a Deus. Vai colocar o veneno do orgulho, da soberba, do egoísmo, de toda a sensualidade, da escravidão, os 3 P's, né? O possuir, o prazer e o poder. Vai colocar esse veneno e Eva vai acolher isso, vai ser instrumento para Adão. E os nossos primeiros pais também caem na desgraça, expulsaram Deus do seu coração e foram expulsos do paraíso de Deus. Para sempre, longe de Deus, os demônios. O ser humano não tinha pleno conhecimento como os anjos tinham. Por isso ainda foi dada uma chance. Deus, na sua misericórdia, mesmo sendo rejeitado, a primeira coisa que Deus fez foi castigar, foi apontar, foi acusar? Não. A primeira promessa da salvação na Bíblia todinha, Gênesis 3,15. A inimizade entre a serpente e a mulher. E a descendência da mulher iria esmagar a força de Satanás, o pecado. Deus faz uma promessa. Essa primeira é o proto-evangelho, Gênesis 3,15. A primeira boa notícia, primeiro anúncio da salvação. Deus promete que essa graça vai voltar um dia. Mesmo que a gente leia que Elias foi arrebatado, Enoque foi arrebatado, eles foram levados, subiram, né? Não sei como o que aconteceu, se não conheceram a morte, mas fato é, a igreja ensina que contemplar a face de Deus ninguém contemplou sem ter a purificação do pecado original, que só aconteceu com a vinda, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, desde Adão até Jesus, o céu estava fechado. Por quê? Porque o ser humano não tinha a graça de Deus. O ser humano recebia muitas graças de Deus, sim, né? Graças naturais e muitos tipos de graças, mas não mais a graça de Deus. Eu faltei explicar para você, nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles tinham outras graças. Tinham as graças naturais, que são graças do ser humano, né? Os 5 sentidos, o corpo, a inteligência, dotes, muitos talentos, habilidades. Também tinham os dons que são chamados, não só esses naturais, mas os que são chamados préternaturais. O que são esses dons? São aqueles que são mais ligados aos anjos. Deus tinha dado ao homem o dom da imortalidade. O homem não iria morrer. Depois dessa peregrinação aqui na terra, como um fruto maduro, ele seria colhido para a glória de Deus no céu, né? Impassibilidade, passio, né? Paixão, sofrimento. O homem não teria sofrimento, doenças, toda essa contradição, essa desarmonia que existe no nosso corpo, no nosso psicológico, no nosso afetivo, né? Todo esse desequilíbrio, não tinha sofrimento. Ciência infusa. Deus tinha dado uma capacidade intelectual para o homem, uma penetração não só nas coisas da terra, né? Nas coisas científicas, vamos dizer assim, mas também nas coisas divinas, nas coisas espirituais. O homem teria uma mente muito mais aprofundada, uma capacidade muito maior, que foi como que obscurecida por causa do pecado. Muito menos da nossa capacidade intelectual nós usamos por causa do
ficamos embotados, nossa mente, né, por causa do pecado. E outro dom é o dom da inocência original, que fazia do homem um ser íntegro, inteiro, harmônico. Não existia concupiscência, esse tremor, essa inclinação para o pecado, esse desejo de pecar, essa escravidão, essa tendência. Não existia no ser humano. Essa inocência original, essa integridade original fazia do ser humano harmônico, tranquilo, pleno, sem essa vontade de pecar. Tudo isso nós perdemos por causa do pecado original. E perdemos a maior de todas. Os dons naturais foram prejudicados, o ser humano. Os dons préternaturais nós perdemos. E o dom sobrenatural, que é a graça divina, o próprio Deus, foi expulso. Nós expulsamos do nosso coração. E Jesus, quando vem trazer de novo a graça de Deus, ele assume a consequência dos nossos pecados. Ele vem restaurar essa graça para o ser humano. O demônio pensou que já tinha vencido, mas eu vou fazer uma comparação, é um assunto mais longo, mas eu vou fazer uma comparação que te ajuda a, de uma maneira simples, entender. Imagina que a morte, como se fosse um bicho, né? Com o capuz, com a foice na mão, todas as vezes que ela chegava para o ser humano, ela cortava e ela devorava, como um fruto, né? Ela, com a sua foice, tirava a vida, ceifava a vida de todos os seres humanos. Por quê? Pelo pecado dos nossos pais, nós ficamos todos marcados com o pecado, com uma dívida. Imagina que seu pai deve $1 milhão no jogo, né? E ele morreu, deixou essa dívida para sua família, e depois para os seus netos. E essa desgraça, nossos primeiros pais deixaram essa dívida para nós. Então, o salário do pecado é a morte. Onde existe pecado, o diabo tem o direito de colher e de levar para a morte. Mas esse aguilhão, né, vamos dizer assim, essa foice da morte é o pecado. Então, o pecado vem e todos tinham pecado. Todos deram autorização para que a morte o colhesse. Mas Jesus não teve nenhuma mancha de pecado. Jesus venceu o pecado. Jesus dominou essa inclinação para o pecado. Só Jesus, sendo Deus, pôde dominar, amarrar esse homem forte, que é o demônio e que é a nossa inclinação para o pecado. Jesus foi o mais forte que venceu. Por isso, quando mataram Jesus, Jesus era inocente. Jesus não tinha o pecado. Ele tinha direito à vida, porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus, sendo íntegro, justo, era justo que ele tivesse direito à vida. A morte não poderia dominá-lo. Então imagina como esse monstro viesse, colhesse toda a fruta, cada um de nós, cortasse e colhesse e comesse. Só que a morte, quando ela colheu Jesus, que é a vida, é como que esse fruto deu uma indigestão para a morte, porque o veneno da morte é a vida. Quando ela colheu Jesus, ela caiu morta, a morte prostrou-se por terra, e do seu ventre, já cheio de tantos seres humanos, ela nessa indigestão rompeu-se, né? Rompeu-se seu ventre. Jesus vitorioso, foi o veneno da morte, foi a vitória da morte. A morte caiu por terra, foi destruída, e todos que estavam sob o jugo da morte foram livres. Precisou o próprio Deus, meus irmãos. Olha para a cruz, medita a paixão de Cristo. Olha quanto foi doloroso para o Pai ver o seu Filho entregue, destruído pelas mãos dos seres humanos. Nunca ninguém nessa terra sofreu mais do que Jesus. Nunca ninguém nessa terra te amou mais do que Jesus. E continua te amando, continua te perdoando. Mesmo que eu seja infiel, Ele continua me perseguindo porque Ele me quer no céu. Ele deu tudo, e se fosse necessário, Ele daria de novo todo o seu sangue para me resgatar, para me tirar das trevas e me levar para a vida. Só que essa vida não é só lá no céu. Primeiro tem que ser aqui na terra, com a graça de Deus, com os mandamentos de Deus. Quando você é batizado ou quando você se confessa, essa graça de Deus volta para a sua alma. Se você estava em estado de pecado mortal, é apagado completamente, porque Jesus alcançou essa vitória sobre a morte e Ele dá esse sangue redentor para quem pedir a Ele, para quem se arrepender. Portanto, meus irmãos,
Vamos tomar consciência de que o véu do templo foi rasgado. O que nos impedia do acesso a Deus foi aberto quando o coração de Cristo foi aberto para que nós entremos no santuário desse coração. Nós tenhamos acesso à presença de Deus. Nós estávamos sem a graça de Deus, nem Moisés, nem Elias, nem Abraão. Ninguém tiveram graças de Deus, mas não a graça. Nós temos acesso ao céu. Nenhum deles entrou no céu. Quando Jesus morreu e desceu à mansão dos mortos, ali já se iluminou a mansão dos mortos, já se tornou o céu. E ele levou todos aqueles à presença do Pai. Né? Jesus abriu o céu. Quando Jesus foi batizado, diz, o céu se abriu. Os céus se abriram. Né? Quando Jesus morreu na cruz e o seu coração foi aberto pela lança, vai dizer que o véu do santuário se rasgou. Aquele acesso a Deus que não era permitido por causa do nosso pecado foi aberto. Né? Jesus, por isso, ele é chamado pontífice. Ele fez a ponte entre o homem e Deus. Ele é o único acesso ao Pai. Ele abriu as portas do céu. Em Hebreus 11 vai dizer, nenhum dos antigos tiverá essa graça que você e eu temos. Jesus diz, quem comer desse pão e beber desse vinho, quer dizer, quem comer minha carne e beber o meu sangue, jamais vai morrer. Quem viver a minha palavra, quem viver na minha graça, eu e o Pai viremos a ele e faremos a nossa morada. Quem guardar a minha palavra não verá jamais a morte. E os fariseus dizem, mas Abraão morreu, como você diz que não verá a morte? Jesus está falando da vida divina. Você vai entrar no céu, e Abraão não pôde entrar antes. Hoje ele está no céu, porque Jesus já redimiu. Nós temos o céu, meus irmãos. E nós precisamos guardar esse tesouro que está em vaso de barro. Que nós precisamos proteger. E a melhor proteção para ele é a devoção à Santíssima Virgem. Ela não vai deixar nos afastarmos de Jesus se procurarmos ser sinceros, verdadeiros devotos. Ela vai proteger a graça de Deus na nossa vida. Cada Eucaristia que você recebe mais do que os anjos que já estão na glória. Porque substancialmente, Deus que se fez carne se une com a tua carne. Você se torna um com Deus. Você tem noção do que é a Eucaristia? Nem os anjos podem comungar o corpo do Senhor, porque ele se fez carne, da nossa carne. Quando eu comungo, sempre eu gosto de dizer isso, as primeiras vezes que eu comecei a entender o que era a Eucaristia, eu olhava para as minhas veias e dizia, o sangue de Deus está correndo aqui. Eu estou tocando em Deus e Deus está se tornando um comigo. Diz Santo Agostinho, Jesus disse a Santo Agostinho, né? Quando você se alimenta de algum outro alimento, esse alimento se transforma em você. Agora, quando você se alimenta de mim, você é que se transforma em mim. Né? Jesus nos transforma nele próprio. Até um dia nós podermos dizer, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se você está em estado de graça, cada comunhão que você faz aumenta a graça na sua alma. Cristo vai crescendo dentro de você. Portanto, no próxima formação nós vamos continuar falando sobre a graça de Deus, esse efeito maravilhoso da graça de Deus e quais são as consequências dessa vida divina na nossa alma. Nós vamos explicar no próximo e vamos explicar o que nós entregamos à Nossa Senhora. Toda essa consequência da graça de Deus na nossa vida, na nossa alma, nós entregamos tudo à Nossa Senhora. No próximo vídeo a gente continua esse assunto. Assim, meus irmãos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Eu repito sempre, você está ajudando essa obra de Deus. Não deixe de compartilhar esse vídeo para que outros conheçam a consagração à Nossa Senhora. Não deixe de dar o seu like, né? Seja um instrumento de Deus para essa obra de Deus. Deus te abençoe e até amanhã.